Nós já estamos no ar aí, daqui um pouco já aparece no Facebook, pessoal. Vamos falar com o Valdinei. Ver aqui. Já estamos entrando. Atenção. Ver aqui. Ele demora um pouco, Valdinei, para entrar. É sempre assim, ao vivo é outra coisa. Okay. Não é aí, pessoal? Estamos no ar. Está um pouco escura a tua... se puder clarear mais aí, está um pouco escura. Mas tudo bem, vai embora. Pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Deixa eu colocar aqui para o público em geral. E a conexão de hoje é com Valdinei Ricardo Lima, direto da cidade de New York, do estado de New Jersey, dos Estados Unidos. E nós estamos aí, vamos ver aí como que o coronavírus está afetando o gigante do norte. São exatamente 20 horas e 47 minutos aqui no Brasil. Boa noite, Valdinei Ricardo Lima. Boa noite, Valdinei. Tudo bem com você? Tudo tranquilo aí? Boa noite, meu amigo Chicão. Boa noite, internautas, amigos do programa O Ponto da Política. Tudo bem, Chicão? Graças a Deus, tudo em ordem. Né? Aqui nos Estados Unidos nós temos um delay de 1 hora, né, de atraso, então aqui é 19h47 ainda, 19h48 agora. Melhorou a luz aí. Eu que estava com o meu laptop baixado aqui. Mas legal, okay. Tá tudo ok aí, tudo tranquilo? Olha, Chicão, tirando os cuidados que a gente está tendo que ter, né, em relação ao coronavírus, está tudo tranquilo. Ok. Então, Valdinei, é o seguinte, o mundo hoje passa por um problema danado, né? Um problema danado aí, o coronavírus, ele está afetando o mundo inteiro, a maioria dos países do mundo, ou se não todos os países do mundo, mas a imensa maioria. E principalmente no continente europeu e aí nos Estados Unidos, né? E os outros países, esses outros países estão tomando as providências restritivas, etc. e tal. Como que está aí nos Estados Unidos? O presidente Trump tomou alguma iniciativa? Está tomando? Essas iniciativas estão sendo seguidas pela população, primeiramente, de um geral assim. E quantas pessoas foram atingidas, nós vamos falar para frente. Mas essas medidas que o presidente Trump tomou aí, como é que está? Está sendo bem aceita pela população? Então, Chicão, o que eu pude perceber, né, diferentemente do Brasil, que a gente acompanha, as pessoas aqui elas dão importância e elas prestam atenção nas recomendações, né, tanto do presidente da República quanto dos governadores do estado e prefeitos das cidades. Então, assim, o presidente Trump na semana passada fez um pronunciamento à nação, anunciando as medidas que os Estados Unidos tomaria em relação à prevenção, né, da proliferação do coronavírus dentro da nação, no qual seria bloquear determinados números de voos da Europa, da Ásia, né, onde todas as pessoas que chegam desse país de uma forma ou de outra passem por uma avaliação médica logo de início, né, para ver se realmente apresentam algum sintoma de gripe ou não. Em caso de apresentar, já são encaminhados para o médico para poder avaliar, certo, e ver se dão um soro positivo para o coronavírus ou não. Falando especificamente do estado de New Jersey, o governador... Isso que nós vamos conversando, isso que eu queria saber. Sim. Realmente, no estado de New Jersey mesmo, né, qual a população aproximada, né, afetada por isso, e nos Estados Unidos, qual o número de pessoas afetadas no estado, no país inteiro? Você tem aí o número de pessoas afetadas e que já, infelizmente, tem acontecido o mais trágico, que é a morte?
Então, Chicão, eu tenho duas fontes de pesquisa aqui que eu uso para poder me balizar em relação aos números infectados. Uma que eu lhe passei, que é um link, depois se você quiser disponibilizar para as pessoas dentro dos comentários da entrevista, acho que é bom para as pessoas terem Sim, uma pode noção de como é postar que aí está se a você tiver evolução, condições. né? Mas assim, o estado de New Jersey ele tem perto de 9 milhões de habitantes, tá? Uhum. E é um dos estados mais populosos dos Estados Unidos. A cidade onde eu moro, né, ela tem em torno de 300 a 330 mil habitantes. Perfeito. Né? Então, não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade, né, com um Tamanho número de bom Foz do de Iguaçu, mais habitantes. ou menos. Exatamente. Tá? Então, assim, o número de casos, né, eu estava pesquisando um pouco antes da nossa entrevista, em um site que eu localizei 1.700 casos em todo o território nacional. Na ferramenta que eu lhe passei, no aplicativo que eu lhe passei para a gente acompanhar os casos, estão lá em perto de 9 mil casos nos Estados Unidos. 9 mil não, minto. Agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas acho que é 3 mil casos. Né? De suspeitos E ou comprovados? não, casos comprovados. Uhum. Né? Casos comprovados. Mas eu não consigo te dar com precisão esse número, até mesmo Não, que são várias perfeito. fontes de pesquisa e tal, né? Mas dentro de uma realidade, dessa última pesquisa que eu fiz há pouco, antes de entrar no ar, tá? Nós temos 1.700 casos dessa fonte de pesquisa, né? 1.700 casos em todo o território nacional, sendo 50 em Nova Jersey e até o presente momento, nessa fonte de pesquisa que eu localizei, 40 mortos no total, né? Confirmados por Covid-19. No estado ou em E New Jersey? não, no geral. Ah, no Isso no geral. geral. Perfeito. No geral. Dentro do estado de New Jersey, até agora nós tivemos 2 mortes confirmadas por Covid-19. Né? E nós temos em torno de 50 pessoas infectadas. Deixa eu ler aqui uns comentários aqui do João Taborda Ribas. Ele fala, grande abraço, Chicão. Obrigado, João. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Peço que vocês deem uns likes e compartilhem aí a nossa live para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e também conheçam os comentários, fique sabendo dos comentários dos nossos convidados, no caso aqui hoje, o nosso amigo Valdinei Ricardo Lima. João Policiano, boa noite, Chicão. Boa noite, João. Um abraço para você. Peterson Martins, boa noite, Chicão. E Valdinei. Está dando uma boa noite para você, o Peterson Martins. O Marcelo Marcelino, boa noite, grande companheiro Chicão. Belas abordagens críticas num excelente programa. Olha, foi bom você aparecer, viu, Marcelo Marcelino? Esses dias eu estava pensando em a gente fazer uma conexão com você. Vamos ver se a gente, a hora que você tem tempo, se você puder passar para mim um WhatsApp ou inbox, dia que você pode, aí, um horário para a gente bolar um lance aí, falou? Obrigado, João Um grande Policiano, por professor, né, compartilhar. Chicão? Oi? Um grande professor, Opa, o professor Marcelo Marcelo Marcelino, Marcelino. eu já entrevistei ele aqui, entrevistei já por 2 vezes Sim, sim. aqui no estúdio, mas agora com esse novo formato do programa, a Alzimara curtiu, também está curtindo aqui, a Alzimara Bacelar, um abraço para você. Você consegue ver os comentários aí? Não, eu não consigo, Chicão. Ah, legal. Então, Anderson Martins compartilhou o vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Por favor, compartilhem, né? E que mais pessoas aí passem a conhecer o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Alzimara Dionísio de Oliveira Corse, Moisés Tum curtiu o vídeo também. O Dionísio de Oliveira Corse está curtindo. Maria Helena, nossa secretária. João Policeno, já falei. João Lourenço, Petro, Giba Tiba, Célia Lima Cruz, né? O Anderson, enfim, o pessoal está colaborando com a gente aí e participando. Você falou, Valdinei, aí sobre o Estado, etc. E tal. E na cidade mesmo, onde você mora, e no teu estado, você tem alguns números das pessoas atingidas no teu estado e na tua cidade? Então, no estado de New Jersey, Chicão, até o presente momento são 50 pessoas infectadas, né, já confirmadas de Covid-19, né? E na cidade onde eu moro, em Newark, né, nós temos 2 pessoas que foram infectadas, né? Se eu não me engano, pela notícia que estava no site, veio a óbito, um senhor de 69 anos, né,
que já tinha um quadro de problema respiratório e tudo mais, né? Mas são, a princípio, 2 casos aqui na cidade de Newark, né? Quantos casos? Desculpe, eu estava... Dois casos confirmados Aí até o na tua presente cidade? momento. Na minha cidade. Aqui em Pinhais nós tivemos um caso oficialmente confirmado e hoje, até eu não quero, por favor, o pessoal de Pinhais, os munícipes aí, não, alguém me passou hoje, tem mais um caso aqui no Paineville, etc. e tudo. Eu falei, mas tem confirmação oficial mesmo? A pessoa não soube responder, né? Então, fica essa dúvida. Inclusive, se tiver alguém da prefeitura assistindo aí, nos dando a honra da participação. Evandro de Oliveira Martins também entrou, tem mais alguém aqui. Daí pode nos dar um toque aqui, falar para a gente, olha, houve ou não houve, tudo, para que não fique essa dúvida, né? A gente agradeceria muito se tivesse essa informação oficial. O Evandro Pereira de Oliveira e o Paulo Rogério Mendes também entrou aí. Muito obrigado. O Moisés Tum, boa noite, Chicão. E o meu amigo Valdinei Ricardo Lima. Tá aí o Moisés. Um grande abraço, Tum, Moisés. beleza? Então, Valdinei, em alguns países, aqui no Brasil, por exemplo, houve já um aumento abusivíssimo do álcool gel. E tem pessoas aí, algumas pessoas, a gente vê às vezes umas reclamações via Facebook, via rede social, que as pessoas estão indo e comprando além do que precisam, né? E falta para as outras pessoas. Aí na sua cidade, no seu estado, você tem alguma notícia de que algum abuso das pessoas em adquirir e comprar alimentos ou produtos de higiene tenha acontecido? Então, Chicão, vamos dar um panorama geral sobre isso. E foi até bom você tocar nesse assunto, que a gente teve um caso bem interessante envolvendo Deixa eu dar um um brasileiro. aqui, então, um abraço para o Sérgio Bueno. Parabéns, Chicão. Sérgio Bueno também é professor, dando um alô aí. Por favor, continue. Então, Chicão, aqui nós, como o pessoal aqui recebe por semana, né? Então, assim, toda semana o fluxo nos mercados são muito grandes, né, em relação ao consumo, porque as pessoas têm costume de fazer as compras para a semana. Mas nós tivemos um caso de um brasileiro, quando estourou a questão do Covid-19, que foi e comprou uma grande quantidade de álcool em gel e tal, para revender através de um site de e-commerce aqui dos Estados Unidos, né, para vender para o pessoal da região, com preço superfaturado. Você falou? Um brasileiro. E para vender acima do valor praticado pelos mercados. Uhum. Esse site que fazia essa comercialização identificou essa situação, né, e simplesmente tirou o link do ar, né, desse comerciante que estava tentando cometer esse abuso, né, e o prefeito, o governador, eu não lembro agora se foi o prefeito, se foi o governador do estado, mandou recolher tudo que ele tinha comprado e colocar para vender a preço de custo, conforme estava sendo praticado no mercado. Conforme estava sendo praticado no mercado, para não cometer o abuso, né? E assim, Chicão, eu achei interessante isso, porque o governo realmente se preocupou e falou, não vamos deixar os comerciantes abusarem. Por outro lado, eu vejo comerciantes aqui mantendo a mesma rotina, o mesmo preço, né, dos produtos praticados anteriormente. Alguns produtos estão em falta no mercado, como papel toalha, papel higiênico, água, né? Porque aqui o pessoal tem costume de tomar muita água mineral, então a água está em falta. Mas o resto dos alimentos está tranquilo e o preço normal também, não se alterou, né? E álcool em gel tem, né? Não, vamos dizer assim, não está faltando e também não estão abusando no preço. Só teve um engraçadinho que tentou abusar, mas já foi cortado. Cortaram as asas dele, isso é muito importante. Sim, o Cleomar Macedo também está participando aqui conosco, lá de Piraquara. Mas é importante, a lei aí é bastante rígida, ou seja, ela é aplicada cegamente, né? Ela não quer saber, não tem capa, né? Que nem aquele processo... É diferente nesse aspecto, ainda mais como jurista, né, de formação,
O que eu vejo, o que eu percebo assim, aqui a lei ela vale, né, indiferente da quantidade do teu saldo bancário, né, se o teu saldo bancário é muito elevado ou é baixo. Então a lei é para todos. E por outro lado a gente vê o respeito da população, né? Eu vejo que é um pouco diferente da nossa cultura. Para você ver, para você ter uma ideia, o governador do estado recomendou, né, através de um decreto, o toque de recolher, né, a recomendação, não vou nem dizer um toque de recolher, né, mas que as pessoas evitassem de circular, né, das 8 da noite às 5 da manhã. E pediu, né, para que os comerciantes também aderissem a essa situação, porque os bares e restaurantes aqui eles funcionam no máximo até 11 horas da noite, durante a semana. E não precisou nenhum tipo de intervenção mais séria, todos os comerciantes adotaram, na sua grande maioria adotaram o fechamento às 8 horas da noite, né? Só os serviços essenciais funcionam de forma ininterrupta, né? A questão dos trabalhadores, aqueles que são, né, que têm que trabalhar, né, no período noturno, né, se forem serviços essenciais, continuam trabalhando normalmente. Os outros, as empresas, muitas vezes dispensam, dando lá uma bonificação de 60% do recebível, do salário recebido, para poder permanecer em casa para não espalhar o vírus. Né? Então, a gente vê uma diferença de cultura. Né? Outro ponto interessante, Chicão, foi a questão da suspensão das aulas, né? De toda a rede de ensino. Então, faculdade, o ensino médio nosso, aí, o college, aqui, né, e o ensino primário, ele está suspenso até o dia 30 de março. Né, até 30 de março. Até 30 de março. Começou essa segunda-feira e vai até o dia 30 de março. E o que eu achei interessante foi o seguinte, a questão da segurança alimentar para as crianças que frequentam a escola, tirando a faculdade, o que eu achei interessante do governo, Chicão, foi o seguinte, tem muitas crianças, não diferente do Brasil, que muitas vezes dependem da alimentação da escola, né, que a escola fornece para esses alunos. As aulas estão suspensas, né, mas o governo, tanto o governo federal, através do Trump, e o governo estadual e o prefeito da cidade, colocaram à disposição, né, para os pais que quiserem e tiverem condições de buscar esse alimento que seria fornecido na escola para os alunos, para que eles retirem esses alimentos, né, na escola diariamente para poder passar para as crianças. Né? Então, é uma preocupação assim que eu falei, olha, é a primeira vez que eu vejo esse tipo de situação. Né? De por mais das aulas suspensas, de não ter atividade escolar, né? Mesmo assim ainda fornecerem alimentação. Né? E forneceram todo o material didático, né, para as crianças, por mais que não estejam indo para a aula, para que elas possam fazer os trabalhos em casa, né, no homework, para daí apresentar na escola para que elas não percam esse período, né, por completo. Então, achei bem interessante a articulação. Super interessante mesmo. Giovana Santos também está aqui nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, eu quero fazer uma pergunta, senão eu acabo esquecendo. Os Estados Unidos, ele não tem um programa igual o SUS, Sistema Único de Saúde. Não tem justiça, não tem saúde gratuita aí nos Estados Unidos, é isso, né? Como que as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas mais pobres, que não têm dinheiro para, por exemplo, para fazer um teste, se está com febre, se está com corona ou não está, ou se a pessoa que não tem condições for acometida pelo coronavírus, essa pessoa ela vai ter assistência ou ela vai ter que pagar? Você tem como... Na verdade, assim, como é que funciona aqui, Chicão? Até onde eu sei, né? Faz pouco tempo que eu estou aqui, então eu talvez não consiga solucionar a tua pergunta 100%. Mas como é que funciona até onde eu sei? Se eu precisar de um atendimento médico, ou um familiar meu precisar de um atendimento médico, eu vou me dirigir ao hospital, né? Eles vão me atender, né? Vão pedir minha ID, minha identificação, eles vão me atender, indiferente do meu status, né? Vão me atender. E eu vou dar os meus dados, né? Vou dar o meu endereço, e posteriormente o hospital manda, né, uma carta dizendo quanto custou o meu tratamento.
né? Você Aquele vai ter que atendimento. pagar. Né? Aí, assim, eu tenho, se eu tiver condições, eu pago. Vou lá, negocio com o hospital, eu tenho a quantidade de vezes ali, eu vou pagar e eu pago o meu tratamento. Se eu não tiver condições de trabalhar, de pagar essa conta do hospital, a gente tem aqui, eles chamam de Medicare, que é o seguro, né, hospitalar, que você vai aplicar para o governo. Né? Então, você vai reunir uma série de documentação, né, comprovante de renda, né, o que você tem de despesa mensal e tal, e vai apresentar para o governo. Vai apresentar no próprio hospital que fez o atendimento e o hospital vai remeter para o governo. O governo, fazendo a avaliação dessa documentação e vendo, fala assim, não, realmente, ele é baixa renda, não tem condições de pagar, então o governo paga, aplica-se para o governo. Né? Perfeito. Houve algumas mudanças agora em relação aos imigrantes, né? Não a todos, mas em relação a alguns imigrantes que o Trump colocou, suspendendo, né, por um período o Medicare. Mas, na prática, o que a gente vê é que você não fica sem atendimento. Né? Você pode ir para o hospital, você vai procurar o atendimento, eles vão te atender. Né? E eles não vão te pedir um cheque calção de início. Eu preciso de um cheque calção conforme é no Brasil para poder te atender no particular. Não. Eles vão pegar a tua ID, vão fazer a tua ficha e você vai ser atendido. O que tiver que ser feito dentro do hospital vai ser feito. Né? E, posteriormente, vai se discutir o valor que tem a pagar. Perfeito. Muito legal. E, Valdinei, enquanto as filas aí em padarias, em mercado, evidentemente, ainda não estão restringidas ainda a circulação de pessoas, já está restringida aí na tua cidade ou não, e eles estão exigindo, que nem alguns outros países, como na Itália, claro, na Itália a coisa está bem mais grave, né? Mas essas restrições de filas, fique 1 metro longe, etc. e tudo, está acontecendo aí já ou não? Antes eu quero ver aqui o Peterson, hoje em Newark, de 5 infectados saltou para 11, ele pegou os dados aí. Olha só aí, Newark, o Peterson conseguiu os dados, que ele morou aí nos Estados Unidos, ele é aqui de Pinhais, Sim, sim. né? Então, legal, Sim, eu obrigado pela conheço informação o aí, Petson porque cresceu junto comigo. então, isso que o coronavírus ele vai afetando, ele vai aumentando gradativamente, não Sim, tem, sim. agora é uma coisa, daqui uma hora é outra, não é verdade? Então, e sobre as filas e tal, e qual a punição para quem não cumpra as regras que tenham sido estabelecidas? Então, Chicão, a princípio, tá, não existe uma punição assim de multa, né, por conta do decreto, né, até mesmo porque é uma recomendação do governador, né. Vamos ver, né, como é que vai se comportar na próxima semana, né, a evolução desses casos. Eu acredito que se houver evolução dos casos, aí esse toque de recolher, né, que o governador recomendou das 8 às 5 da manhã, ele realmente se torne sério, né. E daí sim a polícia, né, pegando o cidadão andando na rua dentro dessa faixa de horário, com certeza vai aplicar multa. Né? O cara vai pagar. Sim, vai ter que pagar. Em relação às filas e tal, as recomendações, o que a gente pode perceber muito aqui nos mercados, as pessoas com máscara, com luva, né? Mas não existe assim um cuidado exagerado, né, das pessoas. Né? Você vai no mercado, no Walmart aqui, que é muito comum, você vai no mercado, você vê uma aglomeração, né, de gente dentro do Walmart. Né? Você vai num Costco, que é semelhante a um Macro que a gente tem no Brasil também. Né? O que a gente vê é que os funcionários sempre estão de máscara, sempre estão de luva, né? Sempre tem álcool em gel espalhado para que as pessoas possam poder fazer a higienização das mãos. Né? Mas não a questão de fila, né, de distância e tal, eu particularmente não notei nada de diferente do que é o cotidiano da gente aqui. Legal. Deixa eu falar para quem está chegando agora aí, Larissa Leodoro, Fernando Valois, Francisca de Assis. Eu estou conversando, fazendo uma conexão direto dos Estados Unidos. Salete Heleno entrou, direto dos Estados Unidos, na cidade de New York, do estado de Nova Jersey,
com Valdinei Ricardo Lima, um pinhaense, Valdinei Ricardo Lima, que hoje está nos Estados Unidos e está nos trazendo umas informações aí legal, né? Eu agradeço muito ele ter aceitado o convite e agradeço a todos vocês aí, pessoal, que estão participando e estão dando likes na nossa live. Até eu peço para vocês, se puderem, compartilhar para que mais pessoas fiquem sabendo do nosso trabalho e também, evidentemente, né, Aloísio Nascimento entrou, também um grande abraço aí para o Aloísio, para que mais pessoas fiquem sabendo aí das opiniões, dos comentários dos nossos convidados. Você falou em máscara, agora há pouco. Essas máscaras, as pessoas que estão usando, elas usam porque para prevenção ou usam para não transmitir o vírus? Porque aqui, ao menos as recomendações que nós temos aqui no Brasil, é que de pessoas da área da saúde, que não se use a máscara se não tiver a doença. Né? Pelo que eu percebo, Chicão, aqui é mais pela questão de prevenção. E assim, aqui o povo, a cultura, né, dos imigrantes que aqui vivem, até mesmo dos norte-americanos, eles tendem a cuidar muito dessa questão. Então, antes mesmo do Covid-19, né, era normal você sair, você chegar em Nova York, de repente numa Times Square, você vê pessoas com máscara, né, principalmente asiáticos, né? Então, esse número ele só aumentou, né? Eu não sei te precisar se as pessoas estão infectadas, eu acredito que não, mas como a gente já via isso antes da questão da pandemia do Covid-19, eu acredito que seja mais uma questão de costume e tentar se prevenir mesmo do que, eu estou com Covid-19 e não quero transmitir para ninguém. Realmente, se essas pessoas estão usando, e não é uma opinião minha, não, é o que eu ouvi. Ontem eu entrevistei, inclusive, o Dr. Rosinha, né? E também eu tenho acompanhado bastante a Organização Mundial de Saúde, o nosso próprio ministro Mandetta, enfim, eles pedem e dizem, e outros intelectuais e outros, pessoas profissionais da área da saúde dizem o seguinte, para que não se use máscara se não tiver, porque usando a máscara a probabilidade de contrair é maior. Exatamente, você cria um ninho para que o vírus se aloje ali, né? A Salete Heleno entrou também, um grande abraço aí para a Salete, obrigado. João Lourenço, Diogo Marques também está curtindo aí, e o João Lourenço compartilhou. É isso aí, pessoal, vão compartilhando aí, que o Valdinei está dando umas informações muito interessantes para nós lá dos Estados Unidos, na conexão com o programa O Ponto da Política, né? Então, nós vamos para frente aí. Você teria, assim, mais algum assunto que você queira colocar em relação a isso? Alguma coisa que você queira colocar aí? Olha, Chicão, pelo que, assim, a vivência que eu tenho aqui, aquilo que a gente vem acompanhando, a seriedade com que vem se tratando a questão da pandemia, né, da prevenção para não proliferação do vírus, né, o que eu tenho de recado para os amigos, para os internautas, aqueles que estão nos assistindo, é que prestem atenção. Né? Essa é uma pandemia, né? Pronto. A Organização Mundial de Saúde não brincaria com algo tão grave. Quanto tempo faz que a gente não escuta nada a respeito de pandemia? Nem o H1N1, né, foi tão grave quanto está o Covid-19. Então, assim, o que eu peço para os internautas é que tomem cuidado, né? Prestem atenção na questão da higienização, né? Procurem não se aglomerarem, né, no número grande de pessoas, né? Porque é sério, parece que não, parece que pode acontecer na casa do vizinho, né? E muitas vezes pode estar batendo na porta da gente. Então prestem atenção, tomem cuidado, né? Porque isso é sério, né? Apesar da taxa de letalidade do vírus ela ser baixa, né, e atingir uma faixa etária de pessoas mais velhas, né? A gente sabe que isso tá sujeito à mutação, né? Então não é questão de você querer tacar o desespero nas pessoas, mas é uma questão de realidade. A gente vem escutando estudiosos da área de saúde, né, profissionais da área de saúde falarem, então a gente tem que prestar atenção, né? A gente não tem que trabalhar com achismo,
né, em relação a essa situação. Então, assim, a gente tem que evitar essas aglomerações de pessoas, né, para que a gente não acabe ajudando, né, essa proliferação, né, e tornando ainda mais grave aquilo que já é. Sem dúvida. Então a gente tem que prestar atenção, né? E aos governantes brasileiros, né? E aos municipais, estaduais, né? Levem a sério, né? Ninguém está imune, né? O seu cargo não vai dizer se você pode ter o Covid-19 ou não. Você é ser humano, tem sangue correndo nas veias, então as pessoas têm que agir com responsabilidade, principalmente aqueles que têm poder de mando. Assim como o presidente fez no final de semana, que eu achei totalmente irresponsável da parte dele, né, de comparecer às manifestações que ele convocou, depois desconvocou, aquela bagunça, não vou entrar nesse mérito, né, mas é o chefe da nação, né, não tratar isso com a seriedade que é necessária, me desculpa, você coloca toda a tua nação em risco. Né? Cadê o amor pela pátria? Né? A gente pode ver, eu vejo aqui, eu acompanho a política local, o Trump pode ter todas as reticências dele, mas está tratando isso com muita seriedade aqui. Os governadores, os prefeitos, então a gente não pode achar que isso é uma onda que logo vai passar, né, e que a gente está imune ao problema. Muito pelo contrário. Realmente, inclusive, a letalidade é baixa, né? A Organização Mundial da Saúde fala realmente, mas ela é baixa enquanto não acontece próximo da gente. Não é verdade? Sim. Ah, não, é baixa, não tem problema, isso não é tão... Só que quando acontece com alguém, um ente querido da gente, né, um ente querido, aí é baixa, mas aconteceu, né? Deixa Sim, eu ver sim. aqui, Fernando Valois, Chicão, por favor, pergunta ao Valdinei se onde eles está existe falta de abastecimento ou se ele tem dicas de como os EUAs estão lidando com essa pandemia. Aí ele fala já em seguida, opa, como já tinha respondido, caso já tenha respondido, eu revejo a live. Então, reveja a live, falou? Fernando Való, obrigado pela presença. Damari Souza Avon, boa noite a todos. Rafaela Triuaniello, boa noite, Chicão. Boa noite, Valdinei. Obrigado, boa noite para vocês Boa aí. noite. Obrigado aí pela presença de todos vocês aí. Então, a pandemia é uma coisa que isso aí é uma situação que nós temos que saber lidar com isso mesmo, né? Aqui no Brasil, né? O pico aqui no Brasil, segundo Esther Bento, a Esther Bento, não lembro aqui o sobrenome, até peço desculpas se eu tenho errado, mas é a pesquisadora Esther Bento, deixa eu ver aqui até, deixa eu ver aqui. Esther, pesquisadora, que eu vou... Ela é pesquisadora, quero pegar bem o nome dela, Esther Sabino, Esther Cerdeira Sabino. Ela, em várias entrevistas que ela concedeu, ela disse que o pico aqui no Brasil vai começar entre início de abril e maio, né? Vai em abril e maio é o pico, abril e maio é o pico, né? Que é o pico, então que as pessoas têm que se cuidar e quanto menos aglomeração fizer, o vírus circula menos, ele não consegue se proliferar tanto. Sim. Aí nos Estados Unidos já está no pico? Você sabe, tem essa informação ou não? Então, eu andei lendo alguma coisa, Chicão, né? Diz que o Uhum, pico aqui está entre maio e junho, né? Diz que uhum, esse é o pico da uhum. doença. Tanto que, né, os comitês de crise têm estudado de que forma que vão tratar essa questão realmente se confirmado esse pico, né? Entre maio e junho. Né? Que nem por enquanto não foi suspenso as atividades laborais, né? Então todos estão trabalhando normalmente, né? Algumas empresas já têm tomado as medidas, né, como falei anteriormente, de dar uma bonificação referente ao valor do salário do seu empregado para que ele fique em casa. Né? Outros estão trabalhando normalmente. Existe uma conversa, uma especulação muito forte aqui que a partir de semana que vem encerra-se tudo. Então não vai ter qualquer tipo de atividade laboral que não seja serviços essenciais, né, como segurança, saúde, né, a companhia de energia e gás,
essas continuam normalmente, mas parece que todos os outros serviços laborais, todos os outros trabalhos, a tendência a partir da semana que vem é pararem, né? Pelo menos por uma semana. Então, legal. Aqui em Pinhais também a prefeita baixou um decreto, enfim, aí que a partir do dia 23 encerram-se, suspende-se todas as aulas, etc. e tal, o que é muito importante. Até eu postei hoje que falei, pô, porque não deveria esperar até dia 23. E aqui não vai uma crítica, é uma opinião do cidadão, né? Não é uma crítica, ó, oh, prefeito, você errou, não é isso, né? Mas é um cuidado que eu tenho, entende? Ao menos eu penso sim, que deveria ser um cuidado. E não estou dizendo que o prefeito errou, acertou, não é isso. É que a gente tem uma opinião, porque a criança vai para a escola, enfim, ou os pais vão levar essas crianças aí de ônibus, o quê e tal, ou vai de van, esse vírus pode estar, e não é fazer a teoria da conspiração aqui, não. sim, Esse vírus pode estar circulando e trazer para dentro de casa onde tem os mais velhos, né? sim, Antes de você responder sim. assim, ou fazer uma análise também sobre isso, um comentário, deixa eu ler aqui da Francisca de Assis. Ótimas colocações, Valdinei e Ricardo Lima, e ela te marcou aí no Facebook. Você Ok, consegue, obrigado. de longe, fazer uma avaliação que muitos aqui no Brasil não fizeram, principalmente os governantes, diz ela. E ela continua. Apesar de sabermos que o olhar é mais voltado não equilíbrio fiscal ou ao equilíbrio fiscal e comercial que pela saúde e vida das pessoas, né? Valeu, Chicão, sempre prestando boas entrevistas e informações. Muito obrigado, Francisca de Assis. Muito obrigado mesmo pela participação. Então, Valdinei, o que você teria a acrescentar ainda aí? Então, Chicão, dentro desse balanço que a gente faz, né, em relação às escolas, você vê, na semana passada, as aulas ainda não tinham sido suspensas, Uhum. mas as faltas, né, a presença era facultativa, você não tinha obrigação de mandar o seu filho para a escola, né? Se você não Sim. mandasse, aqui tem um sistema da lição, né, via internet e tal, que você poderia fazer via internet. Então, já existia uma preocupação, mesmo na semana passada, antes do decreto do governador de suspensão das aulas, né, as escolas já estavam tomando esse cuidado, né, já tem essa Uhum. autonomia para tomar esse cuidado. É muito difícil opinar, né, Uhum. Chicão, em Sem dúvida. relação à atitude de um prefeito, né, de suspender ou não, porque acaba englobando muita coisa. Você Realmente. veja, tem a questão da agenda dos pais, né? Geralmente o pai e a mãe trabalham, né? Então onde é que essa criança vai ficar? Né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando o filho na escola e daí você adequa a sua rotina laboral para poder um ir buscar, o outro ir trabalhar e tudo mais. Então é difícil, né? Eu entendo, de repente, o posicionamento da prefeitura, né, em adiar para segunda-feira, na semana que vem, a suspensão das aulas a Acompanhando um partir da decreto segunda-feira, do governo do estado também, que agiu dessa mesma acompanhando forma. um decreto do governo do estado. Por outro lado, Caiu o som aí, fechou o som. Você fechou o som. Abra teu som. Aí. voltou? Aí, agora voltou. Repita aí, porque. E por outro lado, daí a gente tem que analisar também a questão da saúde das crianças, né? Sem dúvida. Ó, deixa eu ver aqui o Diogo, pondo fim ao teto dos gastos até o final do ano. Ó, uma observação realmente aqui. O Diego Marques fala: governo acaba de pedir ao Congresso que seja decretado estado de calamidade pública. Excelente, tem mais que obrigação de fazer essa informação que o Diego está trazendo aqui. Hoje ainda eu estava conversando com um amigo que veio até aqui em casa, nós estávamos conversando, né? E nós estávamos conversando, você vê o teto de gastos que começou lá no Temer, o Temer proibiu investimentos, etc. E tem que acabar mesmo, tem que acabar. Sim, Olha os resultados que deram, que estão acontecendo nesse Brasil, que estamos observando em vários setores, na educação, na saúde, enfim, aquela PEC dos gastos. Então, sim, uma boa informação que nós tivemos aqui.
Deixa eu ver aqui, que tem aqui a Nori Elis Winter Crespo também está aqui. Giovana Santos, parabéns, Valdinei Lima e Chicão pela entrevista. Fernando Valois fala aqui, Chicão, ele diz aqui, Lula deu uma super ideia até que Bolsonaro se surpreendeu. Colocar hospitais de campanha do Exército com UTI em todo o país, já que o Brasil não tem UTI suficientes. Você, o Valdinei, acha uma boa ideia e será que Bolsonaro vai aceitar a orientação de Lula? Olha, eu passo para você, Valdinei, essa resposta. Posso responder depois também. Eu digo que eu concordo. Bato palmas para o ex-presidente Lula por essa ideia, porque seria aí um estadista mesmo, que não está vendo aí agora cor partidária, ideologia, etc. É uma excelente ideia, porque o Exército Brasileiro tem médicos e enfermeiros de gabarito. Isso é uma realidade, né? O que você acha disso? Viviane Silveira. Bom, Chicão, Oi, por favor. Parabéns vendo pela entrevista. Vendo essa posição e essa opinião do Lula, a gente vê um estadista se posicionando em relação ao seu povo, à sua nação, né? Você veja, o Exército, como você disse, ele tem profissionais capacitados, tem os hospitais de campanha, né, que são usados em situações de emergência. Eu acredito que se o Ministério da Saúde avaliar que realmente o país não tem estrutura, né, para atender a demanda de infectados pelo Covid-19, que pode dar um salto gigantesco nos próximos dias, eu acredito que o Bolsonaro não tem que titubear pelo fato da opinião ter vindo do Lula, né? A gente tem que lembrar que a campanha já acabou faz tempo, faz 1 ano e meio que ele está no poder, ele é o presidente, ele tem o peso da caneta na mão e ele pode determinar isso, as Forças Armadas. E o momento é gravíssimo, né? O momento é gravíssimo, né? Eu acho que ele tem que parar né? Eu acredito que ele não vai levar por esse lado, mas ele que deixe de fazer campanha eleitoral e haja como um estadista também e presidente da nação, pensando no bem-estar da população, porque ele é o chefe das Forças Armadas, ele pode determinar. E se uma vez identificado que a saúde pública, né, os hospitais não têm condições de atender a demanda, que se coloque o Exército com os hospitais de campanha. Ótima ideia. Eu acataria sem problema nenhum, indiferente de ser um adversário político meu ou não. Legal. Solange Leite curtiu o vídeo, Juliana Roque Martins, Vilma Martins Serra, Leda Biana estão nos acompanhando aí. Deixa eu ver aqui, Viviane Silveira Vivi, Lula sempre pensando no povo humilde. Solange Leite, a importância dos servidores públicos demonstra a retomada da importância do Estado Social. Bonito, exato. Excelente comentário. A importância dos serviços públicos. Veja só, demonstra a retomada da importância do Estado Social. Aliás, Valdinei, eu já vou ler aqui uma do Marcelo Marcelino também. Você vê o que o mundo capitalista, e não vai nenhuma crítica aqui para o capitalismo, não é isso. Desculpe. O mundo capitalista, os países capitalistas estão tomando o quê? As atitudes progressistas. Ou seja, aportando dinheiro, o Estado interferindo, né? É muito importante isso. Antes de você comentar, deixa eu ver aqui. Eu gostaria que você comentasse, por favor, aqui sobre a Viviane. Fala, Lula sempre pensando no povo humilde, você já falou. A Solange Leite, a importância dos serviços públicos demonstra a retomada da importância do Estado Social. E o professor Marcelo Marcelino, da Universidade Federal do Paraná, diz: o teto dos gastos deve ser banido não apenas devido à crise da saúde universal, mas como uma necessidade para a sociedade. A lei de responsabilidade fiscal, a desvinculação das receitas da União, que é a DRU, né? E o teto dos gastos são políticas que favorecem aos banqueiros e aos rentistas. Você concorda com isso? Fran Mota comentou uma publicação. Vamos ver. Vai firme. Está com você a bola aí. Você concorda? Sim, eu concordo, Chicão, porque se você for analisar a nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição cidadã, né, que nos dá o norte com um Estado social de direito. Um Estado onde o
o Estado brasileiro, né, ele é obrigado a garantir a saúde, a educação e a segurança. A partir do momento que você coloca um teto de gastos para esse tipo de situação, não trabalha a questão da desvinculação da folha, não mexe, não faz uma reforma séria tributária, não faz uma reforma administrativa, você não faz com que o Estado cresça, né? Na verdade, você estagna ele e faz com que o que a gente está vendo, o que está acontecendo, né? Dólar a R$ 5, né? Essa loucura não é por causa do Covid-19, isso agravou, mas não é só por isso. O PIB já estava baixo, já veio baixo. Sim, sim. Daí você pega o PIB de 1,1%, né, de crescimento, você vê a taxa de desemprego que não aumenta. Então, assim, eu acho que nós temos que colocar a mão na consciência e falar assim, olha, está errado. Nós não, né? Os governantes, né, que têm o poder de mando e o poder de mudar isso. Está errado, né? E não me venham com o papo, porque o país foi quebrado. Não, muito pelo contrário. Se a gente for ver a quantidade de reserva de dólar que o Banco Central teve que comprar para poder segurar a alta do dólar, um país quebrado e que o governo atual pegou um país quebrado, não teria esse dinheiro de reserva para poder injetar tanto dólar no mercado 370 conforme fez. bilhões. 370 bilhões. Então, o que eu vejo é assim, nenhum país cresce sem investimento, Chico. Nenhum país cresce sem investimento. Né? Eu vejo aqui nos Estados Unidos, as obras não param, as obras do governo estadual, municipal e federal, elas não param, elas sempre estão em rotatividade, o investimento é maciço, né? Então, o que falta para a gente é essa consciência, né? Não quero comparar a evolução dos Estados Unidos, o tempo de independência dos Estados Unidos com o Brasil, nós estamos engatinhando na história ainda, mas as pessoas elas têm que entender, os governantes têm que entender que é só através do investimento é que você consegue fazer a roda da economia girar, né? E você faz o ciclo, né, normal, né, que a gente aprende em economia, em administração, né? E isso a gente não tem visto. Então, assim, eu sou totalmente a favor dessa derrubada da PEC do teto dos gastos, né? Isso, acho que isso foi a pior coisa que o Temer fez, né, enquanto presidente, foi colocar esse teto dos gastos, né? E não se trabalhar as coisas que realmente necessitam, né? A reforma tributária, a correção da tabela do imposto de renda, né? A tributação de grandes fortunas, esse tipo de situação, isso você tem que mexer, né? A reforma administrativa, né? Mas uma reforma administrativa séria, né? Não dessa forma que está sendo feita, punindo o servidor público de carreira. O servidor público de carreira não tem que ser punido. Acho que nós temos que começar a reavaliar as regalias, né, que os nossos deputados têm, né, que os nossos vereadores, prefeitos, o judiciário. Eu acho que tem que ser feita uma avaliação no total. Então, se é para realmente dar certo, se é para mudar, vamos cortar na carne. Não aquele funcionário público de uma prefeitura, de um governo de estado. Sim. Não é isso, né? Desculpe, eu tenho vários comentários aqui para ler, Valdinei. Mas eu quero só fazer um adendo assim antes, só um comentário. Você vê, o governo, todos os governos, o governo, todos os investimentos que um governo faz, para ele é despesa, mas é receita para a iniciativa privada. Eu não sou economista, sim, mas é fácil você ver. Eu gasto, a receita é para alguém que vai dar emprego para alguém, né? Deixa eu ver aqui a Viviane Silveira Vivi. Bolsonaro determinou a liberação do 13º para postar também para alguns servidores, vai adiantar o 13º. Agora me digam que fazem com os autônomos que pagam seu INSS em dia e que não vão poder estar trabalhando aonde tem alguma reação de pessoas. O que o governo será que teria que fazer com essas pessoas? São autônomas que independem do povo para fazer suas compras, né? Essa é uma pergunta que eu acho que seria aí mais ou menos no estímulo ao emprego, né? A Miriam Martins. Pinhais, sem estrutura nenhuma, ainda não temos nenhuma UTI aqui, diz a Miriam Martins. Essa prefeita nossa está de parabéns, diz ela. Assim como seus antecessores. Ninguém nunca se mexeu. Agora, provavelmente, o povo vai precisar e não tem. O Paulo Rogério Martins. Fala, Chicão.
Manda um abraço para o Valdinei Ricardo Lima, algum amigo de longa data. Sim. Mas explorar o Covid-19 para exaltar Lula, daí não dá, não acrescenta nada na sociedade. Então, você acha que você explorou aí, como é que foi e tal? E eu vou te perguntando aqui, se você pode Sim. responder aí, né? Não, Sandro posso, Melo, não tem boa problema noite, nenhum. Chicão. O Sandro Melo, boa noite, Chicão. E boa noite ao convidado, né? Então, olha aí, ó, primeiro aqui, ó, que o Bolsonaro determinou e tal, mas sobre os autônomos, como é que você vê isso, que os autônomos não serão beneficiados, obviamente? Então, Chicão, eu vi ontem, até escutei a notícia, né, que parece que a primeira parcela do 13º vai ser adiantada agora para o mês de abril, né, Isso. e a segunda para o mês de maio, né, dos aposentados e pensionistas do INSS, né, até mesmo para injetar um pouco de dinheiro na economia, né, não vejo nem que seja por conta do Covid, mas é mais para injetar um pouco de dinheiro na economia, porque a gente sabe que acaba injetando, né, porque o povo brasileiro não tem o costume de guardar, né, muito o seu recurso. Então, Uhum. pegou dinheiro, ele vai pagar as contas, ele vai fazer a roda da economia girar, né? Talvez isso ajude. Uma atitude louvável, né, do ministro Paulo Guedes ontem, né, que anunciou, fez o anúncio dessa situação. Só um Um momentinho, grande abraço. só um momentinho para que não fuja daqui o nome, que senão ele sobe e eu não vejo. Sim. Dulcinea Nascimento de Almeida e o vereador Zé Francisco também estão nos acompanhando. Ok. Um grande abraço para o meu amigo de infância, o Paulo Rogério Martins, né, o Rogério, né, e, Rogério, eu acredito que eu não tenha feito nenhum tipo de exploração em relação ao nome do Lula, né? O Chico me colocou uma pergunta e eu respondi, e a visão que ele teve e a dica que ele deu é a dica de um estadista, né? Se o presidente eleito não tem essa visão de estadista, eu não posso deixar de mencionar um ex-presidente que tem a visão de estadista, né? Então, eu não fiz qualquer tipo de menção, né, de elevação do nome do ex-presidente. Muito pelo E foi contrário, o respondi uma internauta que pergunta. fez a pergunta. Eu repassei a você. Sim, Foi o Fernando Valois, se eu não me engano. Eu sim. vejo aqui já. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Sumiu daqui. Você vê, se eu não pegar já, ele não. Marcos Lazarevics, grande Chicão, esta programação está um sucesso. Muito obrigado, agradeço muito mesmo os elogios, como também algumas críticas que para que a gente melhore cada vez Sim. mais, né? Porque o programa não é um programa, o meu blog, meu programa não é um programa monetizado, né? A gente faz porque a gente gosta e às vezes a gente pode também não agradar a todos, mas a gente procura trazer a notícia como ela é, né? O Marcos Larevix, o governo pretende liberar os presidiários. O que você acha desta situação? Se for para minha pergunta, se for para minha pergunta, eu digo para você que sinceramente, bicho, eu não saberia te responder. Agora, ações preventivas o governo tem que fazer. Eu vi essa matéria também rolando aí na internet, algumas matérias. Não sei se seria o ideal liberar os presidiários. Não sei se ia classificar por crimes ou isso, aquilo. Talvez, não sei, mas eu acho que uma saída, não vou dizer que essa não sei, porque sinceramente não sei, né? Mas eu acho que uma ação importante seria prevenir, evitar visitas, etc., que esse já foi decretado ontem pelo governador Ratinho, esse tipo de coisa. Mário Sérgio Simão, o que você acha, Valdinei, sobre a pergunta do Marcos Então, Lazarevich? Chicão, em relação aos presidiários, eu não tenho os dados, né? Eu vi alguma coisa muito rapidamente de ontem para hoje a respeito do assunto, mas eu penso da seguinte forma: quem já visitou um presídio, como eu, enquanto estudante de direito, que fui estudante de direito, quem visitou, viu as condições com que eles vivem lá, aquilo dali é muito fácil de você proliferar a questão de qualquer vírus, de qualquer doença dentro do sistema penitenciário. E o atendimento médico é precário, né? O Estado não consegue atender da forma com que deveria atender o detento, né? Não é porque ele cometeu um crime, né?
indiferente, não estou aqui entrando no mérito se merece estar lá ou não, mas indiferente de ter cometido um crime, ele não pode perder a dignidade humana. A partir do momento que o Estado tem a posse do cidadão que está cumprindo uma pena, ele tem que garantir, né, a sua dignidade. E pelo pouco que eu pude ver da matéria e do que defendem a liberação de condenados, né, são aqueles condenados, pelo que eu pude perceber, pelo que eu li, são aqueles condenados com crimes de baixo potencial lesivo, né, então, furto, são coisas pequenas, né, e daí uma faixa etária, né, pessoas acima de 60 anos, que sejam soropositivo, que tenham problemas renais crônicos, que tenham diabetes, que tenham lá uma série de recomendações. Então, não é para todos os detentos, né, que irá se aplicar esse tipo de situação, é para um grupo específico de detentos. Não sei qual é o regime de pena cumprido, né, que tem que estar cumprindo para poder ser beneficiado por essa situação, e se vai também, né? Mas eu não discordo, né, desde que você tenha requisitos que realmente atendam pessoas que não imponham risco à sociedade. Tá? Legal. Essa é a minha opinião. Legal. E depois tem mais uma. O governo, evidentemente, obrigatoriamente, como se falou, pela questão da vida. Pode ser um assassino, pode ser cometer o crime, mas é uma vida que está ali. Mas não é só dele. Por exemplo, numa penitenciária, numa casa, trabalho policiais, nós temos o pessoal da administração, pessoal administrativo, pessoal da limpeza, enfim, tem que preservar do modo geral, né? Do modo geral. Sim. Deixa eu ver aqui, o Evandro Martini, da Isolada Itália, ele fala aqui, ele diz, aqui na Itália o exército foi chamado na região de Vêneto para impedir as pessoas de saírem de casa sem motivo. Veja só, hein? Sim. Eduardo Almeida, gostei da camisa, Valdinei. Tá aí, ó. o Eduardo... Federação Paranaense de Vôlei. Então, daí tem mais aqui, Marco Arvic, show, Eduardo, forte abraço, legal, legal, legal. E deixa eu ver que tem mais comentários aqui, que a gente não consegue pegar todos. Deixa eu ver aqui quem mais que nós temos aqui. Já falei o Evandro Martini, o Marcos Lazarevics, eu falei da Franciele Lima, né? Eu falei, a Viviane Silveiras, Vivi, e nós temos aí 45 comentários. Vamos ver se eu pego todos eles aqui, que não é fácil não, viu? Sozinho aqui, você tem que ficar cuidando para não derrubar a live, né? Derrubou a live, aí eu apanho. Eu vou ver aqui, o Evandro Martins, Marcos Aulivix, Mário Sérgio Simão, que tinha feito uma pergunta, me sumiu daqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a do Mário Sérgio aqui. Deixa eu ver. Não consigo. É o Mário Sérgio Simão, a Viviane eu falei, Diogo Marques, Sandro Melo. Onde é que está a do Mário aqui? Sumiu. Por isso que eu digo... Mas se não achar agora, Chicão, não tem problema. Depois, se você tiver responde aí, né? do meu, eu respondo. Você também fica à vontade em responder. Tranquilo, legal, legal. 5 compartilhamentos. Marcelo Marcelino, João Lourenço, o Anderson Roque Martins, o João Policênio, Maria Somavila, que é minha digníssima e secretária, né, nessas horas de live. E eu peço aí para o pessoal que, por favor, comentem, ou então dê likes, ou compartilhem, né, para que mais pessoas saibam aí das opiniões do nosso convidado, Valdinei Ricardo Lima, que está falando diretamente dos Estados Unidos, do estado de New Jersey, da cidade de New York. É isso, né? New York, é isso? Isso, Newark. Legal, New York. Compartilhou, Kilmer Tomás compartilhou, muito obrigado aí por ter compartilhado o vírus. Franciele, parabéns pela live, a Franciele Lima, muito obrigado. Sônia Maria Ricardo dos Santos, saudades, Val, de vocês, estão com saudades aí. Do Evandro, eu já falei. Então, do Evandro, eu já falei aqui, quero ver se entrou mais alguém aqui, ali e tal.
Então, o Evandro Martini, lá da Itália, você vê lá, o exército teve que entrar para fazer com que... Sim, a situação é bem mais grave, pelo que eu tenho Exatamente, com que as acompanhado, a situação é pessoas muito grave. passem a obedecer às ordens, porque olha, Sim, o país está mais afetado, porque a faixa etária lá, a longevidade, digamos assim, ela vai. Evandro Martini compartilhou, obrigado. Sônia Maria, Ricardo Santos também curtiu o vídeo, o Evandro compartilhou lá da Itália. Você vê, conforme o Evandro estava falando, a longevidade na Itália vai até 88 anos, né? sim, Então, por isso, o maior número de mortes, né? Mas é isso, Valdinei. Eu creio que podemos ficar por aqui. Deixo sim. aí um tempo para você fazer suas considerações. Mário Sérgio, governo não fez decreto para congelar preço do álcool hidratado, gel, e nem detonar maior quantidade para comercialização e sobre produtos de higiene, que está um absurdo, né? Ele fala aqui, o Kilmer Tomás, parabéns pela live, muito interessante seu ponto de vista. Interessante mesmo aí, ó, legal. Miriam Martins, sou contra soltar os presos que não estão em semiaberto. Não importa se são mais vulneráveis. Se são perigosos, deveriam ficar presos, não importa, pois preservam a vida deles, colocando vidas de inocentes em risco. Boa troca. Foi o que é a opinião da Miriam Martins. E é isso aí. Então, Valdinei, como é que é? Fique à vontade para fazer suas considerações finais, dar os teus abraços. Então tá bom. Chicão, eu quero lhe agradecer, tá, pelo convite, tá? Já era para a gente ter conversado na semana passada, mas a vida aqui é bem corrida e conforme a gente tinha conversado, eu falei, Chicão, vamos esperar o posicionamento do presidente, do governador, do prefeito da cidade, até mesmo para a gente ter mais argumento na hora da gente conversar, né? E como era muito recente, tá? Então quero te agradecer, quero agradecer aos internautas que interagiram, né, a todas as pessoas que participaram, as indagações, aquilo que for possível, eu vou responder, aquilo que estiver dentro do meu conhecimento, eu vou responder. Não vou entrar em debate dentro do canal, até mesmo porque, se o debate for sadio, eu entro em debate, né, mas venham com argumentos, né, para poder discutir. Não me venham com análises rasas, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento, modéstia à parte, então, se for para fazer análise rasa, eu não vou discutir, não vou entrar em debate, que não vai dar fruto. Agora, se for para fazer uma discussão sadia, né, de pontos de vista diferentes, não tem problema nenhum, eu respondo, sem problema nenhum. Tá? Um grande abraço para todo mundo, sucesso, Chicão, na tua empreitada. Tá? Continue nos mantendo informado a respeito da situação local, né, da cidade de Pinhais, da vida política de Pinhais, eu sempre tenho acompanhado, sempre tenho procurado ver e analisar como você sabe que eu gosto de política, eu procuro fazer as minhas análises políticas aqui, né, de como é que está o cenário e tudo, mas esse não é o momento, de repente, posteriormente, a gente vem a discutir a respeito disso, né? E um grande abraço para todos aqueles que participaram, tá? Sendo críticos, porque as críticas, elas são válidas, né, desde que sejam colocadas com respeito e que possam vir a contribuir. Isso é viver em democracia, né? Isso é se fazer política, né? A política a gente não tem que concordar com tudo que o outro diz, né? E a democracia também não, mas é analisar, respeitar e procurar enxergar o ponto de vista do outro. Legal, muito bacana. A Mara Mara aqui também manda um abraço para você, e também curtiu. Eu anotei alguns nomes aqui. O Guilherme Buranello também está nos prestigiando. O Marcelo Santana também está nos prestigiando. E o professor Marcelo Santana compartilhou. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo Marcelino, professor, fala em inbox aqui. Grande Chicão, continua muito boa a sua programação, amigo. Parabéns, legal. Bacana, muito obrigado aí pela deferência. Então, e no mais, pessoal, tá muito legal o papo e tudo aqui, mas o nosso amigo, o nosso convidado está lá nos Estados Unidos. Que horas são aí agora, Valdinei? Deixa eu ver aqui, Chicão. Aqui são 21, aí deve ser 11h30. Não, é Quase uma hora meia-noite. menos, Chicão. É uma hora menos? É uma hora menos aqui. Então são 11 horas praticamente. Não, que horas são aí, Chicão? Aqui são 21h48. Não, então aqui é 20h48, Chicão. Ah, é uma hora a menos? Uma hora a menos. Ah, então tá. Então a gente podia ficar mais. Valdinei é um homem com conhecimento absurdo. Que show! Diz aí o Kilmer Tomás.
Olha, Miri Obrigado, Martins, obrigado. obrigado, Valdinei e Chicão. Estava mesmo querendo saber como estava New York. Aí, ó. Então, o pessoal está aqui. Eduardo Henrique curtiu, obrigado. Solange Leite, valeu o diálogo, beleza. Um grande abraço para vocês, pessoal. Olha aqui, ó. O Ivandro está curtindo outros lances aí também nosso. Mas legal, pessoal. Eu agradeço imensamente a você ter se disponibilizado a considerar essa entrevista, esse bate-papo. Foi muito legal, muito Sim, sim. descontraído e trouxe bastante informações aí. Provocou vários comentários foram feitos, muito legais, muitos educados, por sinal, e eu agradeço a todos e agradeço a todos e todas que participaram, que nos acompanharam, e espero que se inscrevam em meu canal, que é a TV O Ponto da Política. Está lá no YouTube. Se inscrevam no meu canal do YouTube, que daqui a um tempo eu vou começar a fazer programação direto pelo YouTube, assim que tiver um número legal de inscritos, que eu comecei há pouco tempo com o YouTube. Ok, pessoal? Um grande abraço a todo mundo e obrigado aí pela presença de vocês e de você também, Valdinei. Um abração para a família inteira aí. Um grande abraço, Chicão. Deixa eu ver aqui.